Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Uma das questões que o Weber levanta sobre a sua própria teoria pode ser apresentada na seguinte questão: a sociologia compreensiva seria capaz de oferecer resposta satisfatória àqueles que pretendem a verdade acerca da realidade social? Essa é uma questão que me parece muito importante, até porque ela é proposta pelo próprio autor. A gente pode esperar da sociologia compreensiva um atendimento às necessidades de verdade acerca das demandas sociais? A resposta do autor é que sim. E por que a sociologia compreensiva responderia satisfatoriamente àqueles que buscam a verdade social? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente desmistifique um pouco essa questão da verdade. De maneira geral, se diz que a verdade nunca será alcançada, que não existe verdade absoluta, e acerca disso tudo eu concordo. Nós não podemos trabalhar na perspectiva humana do conhecimento, ou da técnica, ou de qualquer padrão do saber e do fazer, a possibilidade de uma verdade total, porque isso estaria fora da própria razão e da própria natureza humana. No entanto, nós devemos considerar que a verdade ela é uma busca da sociedade, não no seu campo absoluto, mas no seu campo relativo. É necessário que nós nos aproximemos cada vez mais da verdade dos fatos. Que nós não sejamos vítimas das ideologias, das crendices, das superstições e de qualquer outro padrão de resposta que nos enderece a um campo equidistante, nos afastando por demais daquilo que na verdade o fenômeno contém e daquilo que o fenômeno intenciona. É nesse sentido que a questão que o Weber levanta acerca da sua própria teoria me parece fundamental. E a despeito das questões relacionadas à verdade total, verdade absoluta, a gente deve considerar que, em alguma medida, as instituições, a sociedade se alimentam do pressuposto da verdade. Quanto maior for o grau de hipocrisia, quanto maior for a desonestidade, quando prevalece a mentira, nós nos afastamos cada vez mais daquilo que a gente chamaria de um padrão relativo da verdade, e a vida social ela se sustenta, ela depende em uma grande medida de um projeto de verdade, de um projeto de transparência, de um projeto de honestidade. Eu lembro das discussões que Platão faz acerca da gestão do Estado e da conquista do direito dos indivíduos no Estado, e Platão levanta algumas questões importantíssimas, a primeira ressaltando a importância do entendimento, do conhecimento da razão no processo de aproximação da verdade. E a outra questão levantada pelo filósofo grego é que há uma aproximação da verdade quando é dado a cada um aquilo que lhe pertence. E me parece que a questão da justiça, a questão da honestidade, se aproximam muito desse critério de verdade que alimenta e consolida, solidifica e substancializa as instituições sociais. Toda instituição fundamentada na mentira, ela acaba como consequência, produzindo grandes males à sociedade, ao passo que tudo aquilo que se fundamenta no fato, no verdadeiro, efetivamente tem uma grande contribuição a dar ao bem-estar, ao conhecimento dos fatos que cada um de nós, que a sociedade deve ter. Portanto, a pergunta do Weber é interessantíssima. Eu penso que os pesquisadores, de maneira geral, aqueles que militam no domínio da ciência, deveriam perguntar o tempo todo se o que estão fazendo é racional, se as suas proposições são razoáveis,
E me parece, portanto, ser uma sacada de extrema responsabilidade quando Weber pergunta a si próprio acerca da sua teoria. O método compreensivo é capaz de atender satisfatoriamente aqueles que buscam a verdade acerca dos fenômenos sociais? Muito bem, qual seria a possibilidade de uma aproximação da verdade social? E, evidentemente, eu volto a dizer, nós estamos discutindo verdade relativa e não verdade absoluta. O que pode ser verdadeiro hoje pode não ser verdadeiro amanhã. E o que nós temos e conhecemos como verdadeiro pode ser apenas uma dimensão parcial daquilo que a gente tem de ser verdade. Considerando todas essas coisas, é possível nos aproximarmos da verdade social. É possível uma aproximação, em alguma medida, do fato das coisas, do que constitui a vida dos indivíduos em sociedade. Essa aproximação, ela sempre será possível. Bom, o Weber diz que a aproximação da verdade e a efetividade do método compreensivo repousa em algumas questões que ele proporá. Em primeiro lugar, nós nos aproximamos de um padrão da verdade, do conhecimento acerca dos fenômenos sociais, quando nós temos a capacidade de identificar os tipos ideais de ação social. Portanto, na medida em que nós detectamos, diagnosticamos o tipo de ação social, nós estaremos dando um passo significativo na elucidação do sentido, na compreensão honesta daquilo que move o acontecimento humano e social. Outra questão levantada por Weber é que o padrão da verdade repousa sobre uma providência, sobre um procedimento que, segundo ele, representaria uma abstenção de juízo de valor e uma apropriação cada vez maior do juízo de fato. O juízo de valor não tem significado nem papel científico. E o juízo de valor, em grande medida, pode comprometer o padrão de verdade que todos nós buscamos e ambicionamos. Não é possível tratar honestamente, com um certo padrão de justiça e coerência, os fenômenos coletivos, os fenômenos sociais, a partir dos nossos critérios particulares, pessoais e grupais, a partir da visão de mundo do indivíduo ou de determinado grupo que o indivíduo faz parte. Todos nós temos a nossa própria vontade, todos nós temos a nossa própria formação, a nossa própria educação, estamos inseridos em determinados contextos de classe, portanto, nós fomos produzidos por uma constelação de valores que, de alguma forma, nos acompanha. Evidentemente que esses valores, de alguma forma, estarão presentes nas nossas análises, inclusive nas nossas opções de avaliação científica. É impossível imaginar que na própria escolha dos objetos, na própria designação das nossas pesquisas, a questão valorativa não esteja presente. No entanto, me parece ser uma recomendação absurdamente importante quando o Weber diz que é tarefa, que é missão e que representa um desafio à pesquisa e ao domínio da verdade relativa social, que nós nos abstenhamos cada vez mais das nossas opiniões, daquilo que a gente entende ser certo e errado, daquilo que a gente acredita como sendo verdadeiro ou falso, daquilo que nos agrada ou daquilo que nos desagrada. Essas questões elas tendem a dificultar a apropriação da verdade embutida na realidade dos comportamentos das pessoas. Nesse aspecto, o Weber recomendará um distanciamento desse tipo de proposição. Ou seja, é necessário que nós nos abstenhamos o máximo possível dos nossos valores pessoais. Eles não representam um critério consistente de análise dos fenômenos sociais. Eles não representam um porto seguro para que a partir daí a gente proponha avaliações e análises consistentes e verdadeiras. O uso de juízo de fato sim é recomendado, porque no juízo de fato você não tem exclusivamente o que você pensa, você tem a verdade que o próprio fato revela. É como se o Weber dissesse que não interessa tanto o que eu digo do fato, mas interessa que eu tenha a capacidade de perceber o que o próprio fato diz acerca de si mesmo. E essa me parece ser a grande
a grande verdade proposta pela sociologia compreensiva e a grandeza do pensamento do Weber. É necessário que se extraia do fenômeno, que se extraia do acontecimento, da ação coletiva, o significado que ela própria incorpora, o significado que ela própria contém. Portanto, ao invés de se estabelecer um juízo arbitrário determinado pelo sujeito pensante, é necessário que se resgate, a partir da subjetivação, mas é necessário que se resgate a verdade que está presente no acontecimento. Portanto, não posso atribuir uma verdade arbitrária ao fenômeno. É preciso que se permita que o fenômeno fale, e a linguagem do fenômeno deve ser apreendida pela nossa capacidade de subjetivá-lo. Os juízos de fato são resultados de pesquisa, de aplicação de métodos, de uma postura eminentemente técnica e acadêmica na análise dos fenômenos sociais. Portanto, a aproximação da verdade relativa dos fenômenos, dos acontecimentos, a noção que todos nós precisamos, se o que nós assistimos, se os eventos dos quais nós tomamos parte, ou os fatos que nós acompanhamos, se esses acontecimentos estão próximos ou não da realidade dos fatos, da verdade social, passaria, em primeiro lugar, pela questão dos tipos ideais da ação social, do domínio dessas categorias, passa também pela necessidade da abstenção do juízo de valor e cada vez mais a adoção do juízo de fato, num processo progressivo e contínuo, de maneira tal que as minhas opiniões, as minhas escolhas, os meus interesses particulares e grupais, no campo do domínio do conhecimento, sejam cada vez mais substituídos por recursos que promovem resultado técnico e metodológico, segundo a categoria do conhecimento científico, e nesse sentido o conhecimento científico não me parece vinculado a nenhum interesse particular. Ele levanta a pretensão de uma verdade que tende ou que levanta a pretensão de uma validade universal. Nesse sentido, fazer ciência, na perspectiva weberiana, não é fazer ciência de um lugar, é fazer ciência a partir de uma visão, num certo aspecto, numa certa dimensão transcendente aos lugares. É produzir ciência a partir de um postulado técnico, de um postulado metodológico, de um lugar específico. O lugar da ciência, o lugar da produção do conhecimento e a priori, sem um compromisso particular com valor, com ideologia de natureza alguma. O Weber acredita na objetividade do conhecimento científico, e me parece que essa é uma questão que deve ser sempre repensada, de maneira tal que a objetividade total não é possível, mas a objetividade relativa, sim. A verdade do objeto será sempre maior do que a nossa capacidade de subjetivá-lo. Portanto, a verdade do objeto é sempre transcendente à nossa capacidade de subjetivação. Sempre haverá elementos, dimensões, aspectos e setores do objeto que não se poderá vazar. Portanto, há uma dimensão inesgotável no objeto. A despeito de que também há uma dimensão inesgotável da capacidade de subjetivação. Mas a inesgotabilidade do objeto e da capacidade de subjetivação nos permite pensar em uma objetividade total que nunca é executável, nunca praticável, nunca execuível. No entanto, a objetividade deve ser sempre um desafio da produção do conhecimento, a busca de uma objetividade relativa, de uma objetividade cada vez próxima de um padrão ideal. Isso também se aplica a um outro critério apresentado pelo Weber como procedimento em busca de uma verdade cada vez mais próxima de um padrão. A identificação do tipo de ação social, a abstenção de juízo de fato, uso de juízo, a abstenção de juízo de valor e uso do juízo de fato, a busca da objetividade. E o Weber vai propor também outra questão bastante discutida, é a questão da neutralidade, a neutralidade científica. Eu diria que neutralidade total, objetividade total, não. Mas é muito importante que a ciência, ao projetar sua voz, ela busque um lugar de isenção. Ela não fale em nome de ninguém, ela fala em nome da verdade, ela fala em nome da pesquisa. A questão, portanto, se o método compreensivo é capaz de atender satisfatoriamente aqueles que buscam a verdade, passaria por essas
4 questões que a gente pode aprender no pensamento do Weber. Os tipos ideais de ação social, a abstenção de juízo de valor e o juízo de fato, a objetividade científica e a neutralidade científica. E aí se estabelece um grande campo de reflexão, acerca dos quais nós teríamos muitas coisas a dizer, e eu proponho que nós aprofundemos essas questões.